pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. Tomar um cafezinho porque hoje o tópico é também sobre o café. Mais específico eu vou falar sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido comumente e mundialmente como os Mormons, ou como a gente chama aqui, SUD, que seria os Santos dos Últimos Dias. Então, eu expliquei no vídeo anterior um pouco sobre a minha passagem dentro da igreja, o porquê eu entrei, o porquê eu me afastei, alguns problemas que tive que até nunca comentei com ninguém. Foi difícil eu falar em aberto assim para alguém específico, tanto que nem minha esposa sabia. Tem muitas coisas que eu não falo por quesito de respeito também, que nem eu falei até sobre relacionamentos, que não devia ter citado, porque passado é passado e não deve ser lembrado dessas coisas para gerar discórdia numa coisa que não é parte de você mais. O café é bom. E o intuito do vídeo de hoje é explicar um pouco da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é óbvio. Então, o primeiro tópico muito importante a ser remetido para lembrar da história da igreja é sobre o seu profeta e criador, Joseph Smith, Jr. no caso, né? Então, como surgiu ele e como surgiu a história da igreja, que tem tanto a parte fictícia, que eu sempre explico, e a parte real. Porque para muitas pessoas o livro de Mórmon, segundo o Evangelho, é a continuação da Bíblia sobre os povos que estavam nas Américas, mais voltado para a América Central. Então, eles acreditam que realmente tiveram as tribos aqui da linhagem de Jerusalém e tudo mais, que Jesus veio às Américas depois da ressurreição, que pregou e ensinou para eles o Evangelho, e que isso se perdeu ao decorrer de muitos anos, que em mais específico, quase 2000 anos atrás, muita coisa foi se ensinada dentro da igreja, só que o ponto de partida que na história da igreja começa, e antes da história do profeta, na história da igreja, que seria esse ponto específico, é a primeira visão, ou o questionamento de como chegou na primeira visão de Joseph Smith. Contextualizando rapidinho, a primeira visão, ela é quando Joseph Smith encontra Deus e Jesus Cristo no bosque, onde ele foi orar fervorosamente, pedindo sabedoria para Deus, para se afiliar à igreja correta, como ele disse. Pois haviam muitas igrejas, até falando com uma voz meio mística, pois haviam muitas igrejas naquela época, e o profeta não sabia qual se filiar. Então, indo a um bosque, ele se ajoelhou e orou fervorosamente, pedindo a Deus: ó Deus, qual igreja devo me afiliar? Pois há tantas que não sei qual deve ser a certa. E vindo de um esplendor de luz, surge à sua cabeça Deus e o Pai Eterno, e diz: este é meu filho, escute-o. E por aí vai, a primeira visão de Joseph Smith, fazendo até um teor meio teatral e narrativo. Perdão. Aconteceu isso, digamos, com o fator primordial da história da igreja, onde Joseph Smith viu Deus e o Pai juntos, ou Jesus e Deus juntos, à frente dele, e dizendo que a igreja, ou as igrejas que existiam atualmente, naquela época por volta de 1800, nenhuma delas estavam certas e que o evangelho havia sido perdido no decorrer dos anos, pois desde a época que Cristo esteve na terra, pois, para quem não sabe, né, que é um conceito lógico, o cristianismo só existe por causa de Jesus Cristo, tanto até o nome cristianismo. Então, a partir de 33 depois de Cristo, que quando foi a morte de Jesus, surgiu o cristianismo. Com isso, ele falou que nenhuma das igrejas estava certas e que ele teria esta missão de restaurar o evangelho de Jesus Cristo nos santos dos últimos dias. Com isso, foi passado mais de uma vez, ele teve mais de uma visão do anjo Moroni, que foi visitar ele e tudo mais, onde revelou que haviam placas secretas de ouro, onde tinha escritos sagrados em outras línguas, que ele teria a missão de traduzir aqueles escritos e restaurar o evangelho que se havia sido perdido no decorrer desses anos, ou milênios. Com isso, foi dito e revelado por este anjo que as placas estavam enterradas
num bosque, lá num monte, lá numa montanha, em algum lugar assim específico. Ele foi lá, achou as placas e começou o trabalho de tradução do livro de Mormon, que ele deu esse nome também, chamado Livro de Mormon, por causa que Mormon foi a pessoa que escreveu e pegou todos esses registros e uniu dentro do livro de Mormon para deixar registrado, contando a história dos povos que tinham nas Américas, como eu expliquei, como chegar na sua destruição, e deixou esse registro para que de um dia fosse encontrado e fosse repassado adiante. Porém, esse é o ponto da primeira visão e como que encontraram as placas e começou a tradução do livro de Mormon. Esse é o ponto. Já no fator histórico, que nem eu falei, fictício e o real, é um pouco controverso, e até você, membro da igreja, que for assistir meus vídeos, eu peço que não se ofenda, eu peço que respeite o meu ponto de vista, pois, como eu já falei, eu já fui secretário de ala, eu estudo durante anos a doutrina da igreja, eu tenho o meu ofício de elder e tudo mais, então o que eu estou falando não é para manchar a imagem da igreja, e sim para falar fatos que realmente aconteceram e que estão registrados em documentos oficiais. Joseph Smith, como qualquer outra pessoa naquela época lá, tinha um certo ofício que seria caçador de tesouros, pois envolvendo um assunto muito conturbado que tinha na época, que era o misticismo e as doutrinas e visões sobre as coisas, principalmente sobre misticismo, sobre superstição, essa é a palavra certa. Então eles acreditavam que se você fazia, vou dar um exemplo no Brasil, salonguinho, salonguinho, se eu achar isso eu dou 3 pulinhos. Eles faziam coisas parecidas. E tinha uma coisa muito usada naquela época, que era muito feita, que eram os caçadores de tesouros. Então eles faziam certos rituais, certas coisas para encontrar tesouros perdidos, mentalizar com pedras preciosas e por aí vai. Muitos termos ou jeitos que eles faziam para encontrar essas pedras, esses tesouros que haviam sido enterrados ou que haviam sido selados, escondidos por alguém. Tanto que Joseph Smith encontrou por meio dessa linhagem, digamos, as placas de ouro. Contudo, o Joseph Smith na época ele já tinha essa fama de ser caçador de tesouros. Há muitos relatos que ele não achava muitas coisas e que ele era, digamos, resumindo as palavras, charlatão. E como eu falei, você lembra da igreja, peço que escute o que eu estou falando e estude, porque tem muitos fatos que estão escritos na igreja e por muitas pessoas que viveram na época, registros oficiais também que relatam muitas coisas, onde ele caçava tesouros, pegava muita coisa. E outro ponto que daí começou a ser envolvido também que tem dentro da igreja, maçonaria. Como todo mundo sabe, eu amo a maçonaria, eu estudo afinco, muito detalhe sobre simbolismo maçônico, sobre o conceito filosófico que eu acho impecável, sobre os degraus da escada de Jacó. E com isso, o pai de Joseph era maçom, porque havia uma loja maçônica lá, próximo onde eles moravam. Eu não vou falar certo o estado que eles moravam, porque agora eu não lembro de cabeça. Então me perdoem nesse parte aí, porque realmente não me recordo agora onde que era. Então se eu falar algum nome eu posso estar mentindo. Com isso, o pai dele era maçom e futuramente o Joseph Smith havia se tornado maçom também depois da maioridade. E juntando e contextualizando esses fatos que se ligam à igreja, Joseph Smith ele era maçom, ele juntou os assuntos ou termos maçônicos dentro da igreja. E antes da igreja surgiu, na época da tradução do livro de Mormon, muita coisa aconteceu, remetendo à maçonaria, ou esses fatos dele ter encontrado ou não as placas de ouro que ele disse que encontrou, porém que ninguém nunca viu. Esse é um tópico também que é muito complicado e controverso para reafirmar a veracidade dos fatos, porque ninguém podia ver as placas de ouro, e quando ele terminou a tradução, o anjo Moroni levou as placas embora. E nesse contexto, se for analisar pela lógica, faz e não faz sentido, porque se você for entrar no conceito bíblico da visão das coisas, do mesmo jeito que a Arca da Aliança sumiu, as placas de ouro poderiam ter sumido, e muitos utensílios que surgiram dentro da Bíblia. Só que, é meio complicado ter pessoas que ajudaram na tradução do livro, porém elas não tinham autorização para ver. Só ele poderia ver. Então,
já fica um pouco difícil de você, digamos que, engolir isso aí sem se questionar, sem ter aquele clean na cabeça. Uma coisa que é muito dita pelas pessoas daquela época e também sobre historiadores, que falam que o livro de Mormon foi um plágio de um livro que tinha também, que me perdoem, eu não vou lembrar o nome aqui, que a história é muito parecida literalmente com o livro de Mormon, muito parecida mesmo. Então tem essas certas controvérsias que diz respeito à igreja e como surgiu. Beleza, eu já falei sobre a história do livro de Mormon, sobre a semelhança que tem de um livro parecido com o livro de Mormon. Um fator histórico que aconteceu também nessa época. Quando Joseph Smith terminou de criar o livro, ele tentou vendê-lo e publicá-lo lá, se eu não me engano, no Canadá. Acho que foi no Canadá. Porém, não conseguiu, não teve sucesso. E depois disso a igreja foi fundada. Então, é um outro fator que você para refletir o porquê, ou questionar o porquê disso. Se ele recebeu a revelação de Deus que era para restaurar o evangelho, por que ele queria vender os livros antes de constituir uma igreja de fato? Então, você começa a analisar e fala, peraí, vamos conversar. Outra coisa que aconteceu depois dele ser casado com Emma, e a igreja já está sendo constituída e criada, e tudo mais, que uma era o racismo, e outro assunto muito controverso e polêmico, que é a poligamia. E até um dos fatores que é relatado o porquê da perseguição de Joseph Smith e da igreja Mormon nos dias de hoje e antigamente, porque hoje em dia que não, a igreja ainda é atacada por causa desses assuntos, porém eles sempre rebatem e relutam falando que foi por causa de revelação divina que aconteceu tudo isso, que Joseph recebeu a revelação de praticar o ato de poligamia, e até recitam os versos bíblicos da época ainda lá antiga do Velho Testamento, que eles tiveram que praticar poligamia pelo crescimento de sua nação e tudo mais. Porém, os fatos eram diferentes e a história totalmente diferente. E como é dito, Emma, quando descobriu que Joseph praticava poligamia escondido dela, ela expulsou a menina que morava na casa deles, expulsou ela, e todo mundo ficou sabendo o que aconteceu e tudo mais, então foi uma situação meio que chata, marcante para a igreja. Então tivemos a correlação da maçonaria, e quando eu falo que eu já disse, eu não desrespeito e respeito a maçonaria, porém foi um fato que ele começou a ser perseguido pela maçonaria por revelar segredos maçônicos de rituais secretos dos primeiros graus na igreja, tanto que os selamentos, as coisas que tem dentro do templo, tem muito simbolismo maçônico, isso é fato. Poligamia, racismo e muitas outras coisas que aconteciam. Que nem foi dito, o racismo impregnado no começo da história da igreja era forte demais, onde negros não podiam participar, tanto que até no livro de Mormon é dito que a mancha na pele dos negros é pelo castigo que tinha lá, que aconteceu. Então eles ficaram com a pele manchada para identificar que eles eram pecadores, como se fosse a famosa marca de Caim, entende? É que agora eu não me recordo porque é muita coisa, eu estudo muita coisa, eu não lembro com exatidão as palavras ou os capítulos e versículos que são abordados. Porém, acontecia o racismo, tanto que levou tempo até pessoas negras poderem frequentar a igreja e depois os homens receberem o sacerdócio, os homens negros no caso. A poligamia em si, que eu estava explicando, que no período inicial da igreja foi muito forte depois que Joseph Smith assumiu a poligamia. Ao todo, se constitui e se registra 40 esposas que Joseph Smith teve. E muitas delas, inclusive casadas, muitas delas menores de idade. E na Constituição e naquela época em si, a poligamia já era vista com maus olhos. E então, esses dois fatores juntados com a doutrina da igreja começou a criar uma certa bola de neve, onde eles começaram a ser perseguidos. E isso é fato. E por que eu falo que isso é fato? Eu vou dar exemplo nos dias de hoje, que se já naquela época, em 1820, 30, 40, por aí, já era complicado esses tópicos. Imagina nos dias de hoje. Se você ser racista, se você ser uma pessoa poligâmica, se você ser uma pessoa que casa ou fica com alguém menor de idade, você é acusado de pedofilia, de racismo, de poligamia,
São 3 crimes já em um único ato doutrinário de uma visão cristã das coisas. Então, essas coisas em si já são dignas de passar a facona na garganta. E com isso, como eu já falei, segredos maçônicos revelados, onde você faz o juramento, você não deve falar, não deve citar e não deve comentar nada fora do templo. E ele usou isso dentro da simbologia mórmon, tanto que o que acontece dentro dos templos nos dias de hoje não pode ser revelado. E eles citam que isso é algo divino e sagrado, que é um selamento, um convênio com Deus, então você não deve revelar. Porém, o que é passado, como eu já disse, é uma doutrina, uma simbologia maçônica do juramento que você faz, dos símbolos que você aprende e tudo mais. Então, é complicado você falar isso. Porque uma pessoa que não conhece maçonaria, ela vê e pode realmente acreditar. Fala, não, esse simbolismo aí é algo que você faz com relação e convênio com Deus, é algo sagrado, é algo divino. Você sendo maçom, você entra e fala, putz, tenso, complicado. Então, esses são alguns tópicos que remetem à história da igreja no começo, onde, que nem eu falei, a visão, ou a primeira visão da parte fictícia e a realidade da igreja, que ela começou a ser perseguida. Juntando essas duas partes, a igreja existiu, surgiu, que existe até hoje no caso, e começaram a ser muito perseguidos até chegar, enfim, à morte do profeta Joseph Smith e do seu irmão, dentro da prisão. Que eles foram presos mais de uma vez, eles foram ridicularizados, eles sofreram muito, isso é fato, querendo ou não, só que o teor do porquê eles sofreram não é passado com exatidão pra gente, porque falam que eles foram perseguidos por pregar o evangelho. Só que num lugar que eles viviam, onde tinha muitas igrejas, você acha que eles iam ser perseguidos só por isso? Não faz muito sentido. E quando você começa a entender e raciocinar o conceito da poligamia, racismo, e você mexer com os maçons, ou com a maçonaria em si, onde os juramentos antigamente eram levados muito mais a sério, então faz sentido você ser perseguido, né? E sem contar, que nem eu falei, dos casamentos, das coisas que aconteciam com pessoas menores de idade, pessoas casadas. Você que mexe com pessoa casada, você sabe muito bem o final. Então, né, complicado. E ele se dizendo profeta e receber a revelação divina, os membros da igreja não vamos aceitar. Está sendo dito por Deus, quem somos nós para condenarmos a palavra do Criador? Oh. Resumindo, eles tiveram que se mudar várias vezes, tiveram que recomeçar. Teve até um fato que criaram um banco da igreja onde faliu, por causa do óbvio, né? Teve uma época em questão depois que o profeta morreu, Joseph Smith, que a igreja começou a ser constituída por presidentes e profetas novos, onde quiseram criar uma cidade inteira do zero, chamada de Deseret. Para quem não sabe, você é mórmon, estude. Tinha a língua dos mórmons, então muita coisa que a gente aprende hoje na igreja que realmente não condiz com a realidade do que aconteceu na época. Porque aos poucos, uma coisa que eu aprendi, que eu estudei, a igreja foi dançando conforme a música, ou foi se lapidando para ser bem vista ou bem quista por vários. Porque, eita, tá acabando a minha bateria aqui. Entendido? Continuando a gravar. E por que eu falo isso, ser bem visto ou bem quista pelos outros? Porque a poligamia, até então, ela nunca foi aceita. E eles pararam, deixa eu só ajeitar aqui. Pararam de praticar a poligamia pelo simples fato de não era mais aceito ou não era bem visto. Então eles tiveram que aceitar esse fato de não praticar mais poligamia, porque senão a igreja ia morrer, ia dar um caos, uma briga do caramba, tanto que aconteceu durante anos. E até um fato que tem uma igreja próxima que veio da linhagem, uma ramificação dos mormons, onde eles são considerados os mormons tradicionais. Eles pregam do jeito que foi ensinado pelo profeta Joseph Smith. Poligamia, o jeito de se ensinar, as roupas da época. Então, tinha um estado nos Estados Unidos, onde é o maior estado poligâmico que existe nos Estados Unidos. Pesquisa aí também, você mormon, para você entender do que eu estou falando.
porque mostra como que foi a doutrina ou como que foi constituída a igreja naqueles tempos e o porquê que elas eram perseguidas, porque os costumes e tradições eram totalmente diferentes do evangelho que a gente tem hoje aqui na igreja, da palavra de sabedoria, das revistas de autossuficiência e todas as outras coisas que se remetem mais realmente ao cristianismo do que a doutrina cristã verdadeira. Com isso, a igreja começou a crescer, digamos assim, muitos fatos e muitos pontos de vista diferentes, mas ela começou a crescer. Pausar aqui rapidinho, peraí. Tô de volta. E como eu estava citando, a igreja começou a crescer porque ela começou a atualizar ou mudar muitas coisas. E infelizmente, isso é uma coisa que me doeu muito quando eu comecei a estudar, que a gente vê isso, que começou a ter o famoso, ou a famosa manipulação de imagem. E muita gente aí de fora de outras ramificações, principalmente voltadas no século XX, chamado neonazi, nazi, essas coisas aí que tem uns nomes muito estranhos, chamado face, nazi e por aí vai, usavam muito disso. Até no Brasil foi usado muito e é usado até hoje na política. Manipulação de imagem, mudança de fatos, esconder ou abafar situações que mancham a imagem da instituição. Então, poligamia, aceita o que aconteceu, mas foi uma revelação de Deus e abafa o caso. Ah, aconteceu aquilo, tudo bem, abafa o caso, isso, aquilo e muitas outras coisas. Então, infelizmente, a mudança da visão e doutrina da igreja que tem hoje, ela pode ser muito boa, como eu já expliquei mais de uma vez. Não tenho nada a condenar a igreja ou falar que ela é certa ou errada, porque todo o período que eu passei dentro da igreja eu aprendi muito, principalmente sobre Jesus Cristo, sobre as suas doutrinas, sobre o Evangelho de Cristo, sobre o Getsemane que eles falam, sobre a segunda vinda que ele vai vir, tudo sobre Jesus a gente aprende muito, muito mesmo. Os filmes, livros, revistas, todas as artes que tem dentro das capelas e templos referindo-se a Jesus Cristo. Porém, não podemos esquecer os fatos, porque, infelizmente isso tem e acontece. E até uma coisa que agora eu vou sair um pouco da doutrina mórmon e vou falar do Velho e do Novo Testamento. O Novo Testamento é voltado totalmente a Jesus Cristo e futuramente ao Apocalipse. Porém, se você for parar para ver o Velho e o Novo Testamento, tem muita coisa que é diferente. Porém, as coisas antigas não devem ser esquecidas. Principalmente os acordos que Deus fez com a gente, que nem o próprio acordo com Noé, que prometeu, digamos assim, que não iria mais inundar a terra e tudo mais, e com isso o arco-íris representa ou simboliza esse pacto com Deus e a humanidade, dizendo que ele nunca mais iria fazer isso, que Noé fez certinho a lição, fez o dever de casa. Então, nesse fator, nessa parte histórica da igreja, ela começou a crescer por causa dessas mudanças de hábitos para se lapidar e seguir dançando conforme a música durante o decorrer dos anos. Então o racismo saiu, os negros puderam participar e receber o sacerdócio. As mulheres ganharam um pouquinho só de voz, porque eles são tradicionais, então a mulher ela obedece ao marido e o que o homem manda ela tem que obedecer. Então, no preceito cristão e no fundamento cristão até faz sentido, mas com essa narrativa que eu falei dela obedecer o homem sem questionar até é um pouco complicado, porque o homem sim é a cabeça do lar, isso eu concordo e edifico, só que, tem que ter o bom senso e empatia entre os dois, na minha visão. Que nem eu sou o homem da minha casa, eu que mando, eu que tomo conta, eu que resolvo os problemas. Porém, a minha mulher é meu braço direito, nem na frente nem atrás. As situações aí que falam, a mulher tem que estar atrás para segurar o homem, baboseira. Tem que estar junto lado a lado, braçando lado a lado para o que der e que vier. Eu ajudo mais nesses quesitos porque eu sou homem, eu tenho que saber me pôr no meu lugar. Porém, a mulher tem que estar junto e também tem que ter a voz ativa. E essa é uma coisa que tem na igreja até hoje. A mulher, querendo ou não, o homem que manda e a mulher acabou. Então, analisando o contexto histórico da igreja, realmente é isso que aconteceu. Teve muitos problemas internos, tanto por causa de Joseph Smith, do seu criador, a manipulação de muita coisa que aconteceu, onde muitos fatores históricos foram mudando,
E se você for pesquisar em canais que eu falei mais a fundo sobre esses assuntos, livros, revistas, até a própria tradução do livro de Abraão que o Joseph Smith fez, que ele falou que era o egípcio reformado, que não existe essa língua. Tanto que eles ensinam pra gente isso lá na igreja, nas reuniões e aulas, seminários que a gente faz. A gente aprende sobre as traduções que Joseph Smith fez da Bíblia, sobre a Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênios e tudo mais. Porém, fatores históricos, agora voltando para a história, tudo isso, ou grande parte disso, foi comprovado que foi fraude. Joseph Smith não traduziu certo os papiros que ele recebeu, ele comprou uns papiros do Egito e falou que era o livro de Abraão. Então, tipo, tirou da cabeça e falou, não, isso aqui é o livro de Abraão, é um documento histórico muito importante que vocês acharam, e eu vou escrever para registrar porque é um acontecimento importante para a igreja e nossa, algo surreal. E essa é uma parte triste até para mim, falando como um ex-membro da igreja, porque muitas das coisas que, querendo ou não, se for ou se fosse realmente verdade, seria incrível. O Evangelho Restaurado de Jesus Cristo, o livro de Mórmon, o livro de Abraão que foi feito, todo o preceito da restauração do Evangelho com a sua família, a vida eterna. Só que infelizmente quando a gente começa a analisar toda a história da igreja, a história de quem criou ela e toda a linhagem que seguiu depois dele, que teve o Brian Young e por aí vai, até chegar ao presidente atual, que é o profeta, que eu ainda não sei se chegou um profeta novo, porque a época que eu estava na igreja era o Russell M. Nelson, porém ele faleceu, então eu não sei quem está agora na igreja. Porém, como eu já estava citando, mudou muita coisa no decorrer do tempo, e então, infelizmente, não pode ser esquecido. E você sendo uma pessoa com sã consciência e analisando os fatos, você vê que, infelizmente, não pode ser esquecido. Tem gente que pode falar, deixa pra lá, aconteceu, tinha que acontecer, a igreja teve que passar por isso, foi um período diferente, provações diferentes. Mas aí vem o questionamento para você. Se o Evangelho já era restaurado, se o Evangelho era verdadeiro de Cristo, por que ele teve que ser mudado de novo, e de novo, e de novo, e de novo? Ah, é que vai se adaptando às épocas, às situações atuais. Mas aí, foi dito por Deus que ele tinha que fazer poligamia e ter relação com 40 mulheres? Entende? Foi dito sobre a situação do livro de Abraão, que não tinha nada a ver com isso, e muitos outros assuntos. Então, muita coisa que é dita e passada na igreja, infelizmente, como eu já falei mais de uma vez, que eu repito muitas coisas para vocês entenderem, pode ser a mais bonita do mundo, a mais legal, a mais chamativa, a mais que te traz paz no interior do seu coração. Não estou questionando se você quer continuar na igreja ou não, porque isso não cabe a mim. Porém, a verdade é essa, infelizmente isso para mim aconteceu, doeu muito, dói até hoje, porque é uma coisa que pesa no meu coração, principalmente eu, que sempre escuto os hinos da igreja, mesmo longe, eu fico escutando, eu tenho no meu celular todos os aplicativos ainda quando eu frequentava a igreja, da assistência lá, das ferramentas da supervisão da igreja, das coisas para montar reunião sacramental, tudo isso eu tenho no meu celular ainda, organizado. Os aplicativos diretos da igreja, que você tem o livro de Mórmon, a Bíblia, tenho tudo, cara. Então me dói lá no fundo eu pensar ou cogitar que a igreja esteja errada ou que eu esteja errado em me afastar. Então é uma coisa que é difícil engolir ou aceitar, porque você fala, putz, você que era membro da igreja fielmente e passa por uma situação dessa, você entende o que eu estou falando. Dói porque a quantidade de tempo e horas que você se dedica para aquilo na vida e você acredita realmente, quer acreditar que aquilo é verdade, quando você toma esse choque de realidade como eu tomei da igreja, você fica meio que num limbo, você não sabe para onde você vai, você faz as coisas com medo de ser julgado, principalmente, como eu falei, eles pegam muito os conceitos dos mandamentos, a palavra de sabedoria. Então, que nem eu dei o exemplo do café. Pela doutrina mormon, você não pode tomar café ou qualquer coisa que possa agravar ou mudar o seu sistema. Então, café, açúcar, chá, essas coisas todas
não deveriam ser usadas pelos membros da igreja. E não devem ser usadas. Porém, eu gosto do meu café. E eu não acho nada errado em tomar um copo de café para melhorar meu ânimo, o meu estímulo. Antes do café do que uma carreira na minha frente. Eu já sou bem direto nesse assunto. Porque se você for parar para analisar, e é uma coisa que eu brigava muito dentro da igreja, mesmo respeitando, eu falava, eu não vou ser condenado por um copo de café. Enquanto tem gente roubando, matando e fazendo coisa bem pior, o copo de café não vai ser a minha condenação, não. O copo de café, na verdade, é a minha porta de abertura para fazer muitas outras coisas. Porque tomando este copo de café, eu fico mais tempo acordado, mais tempo edificando, mais tempo ajudando pessoas que realmente precisavam de ajuda, do que deixar um copo de café para mim dormir mais, ou simplesmente seguir um preceito onde eu não ia ter disposição para fazer o resto das coisas que eu sempre fiz, que era estudar, trabalhar, treinar, ensinar, gravar e fazer tudo que eu já fiz e que eu faço. Então, um copo de café não é minha passagem para condenação. Sei que tem todo o fundamento da palavra de sabedoria, falando que o nosso corpo é um templo de Deus. Concordo 100% que o nosso corpo é um templo, a gente tem que zelar por ele, cultivar, cuidar. E eu faço muito isso, porque até nos meus princípios pessoais, fora da igreja, eu faço treino, eu faço dieta, eu tomo minha suplementação certinho, eu tomo água, eu faço todas as coisas bonitinho. Então, eu concordo realmente que nosso corpo tem que ser cuidado. Porém, um copo de café, uma tatuagem não vai me condenar ao inferno. E se me condenar para o inferno, aí eu questiono sobre a real pureza desse Deus ou o ato de misericórdia que ele tem com as pessoas nesta terra. Porque é uma coisa que eu sempre refutei, independente da doutrina cristã ou fora dela. Eu não vou ser condenado, ou eu, na minha visão, não acharia justo, mas mesmo eu não sendo ninguém para falar isso, eu não acho justo, por exemplo, uma pessoa que cometeu atrocidades na vida, muita coisa errada, envolvendo drogas, mulheres, soco, enfim, você entendeu esses termos que eu não gosto de citar aqui no YouTube. Só que, né, aí a pessoa se arrepende, pede perdão a Deus, se converte, se batiza e é perdoada de seus pecados. Ah, é dito que se a pessoa se perdoar ou perdoar e se arrepender de coração, ela é recebida com os braços abertos pelo Criador, ela realmente é aceita, tanto na igreja e fora, assim, na visão cristã, que se você se arrepende de seus pecados, você realmente é perdoado. Só que daí, como eu falei, remetendo de volta ao copinho de café bonitinho. Então, eu passei a vida toda ensinando, pregando, ajudando, fazendo caridades, fazendo filantropia em sigilo, que não deve ser falado, para daí no fim eu ser condenado por um copo de café, por uma pessoa que eu xinguei, por uma coisa que eu deixei de fazer, um mandamento. Ah, eu fiz sexo antes do casamento. Tá, mas o cara roubou e matou a vida toda, aí pediu perdão para Deus e vai ir pro céu. Se for assim, eu não quero participar desse céu com ele não, entendeu? Porque não se compara. Mas é isso, galera. Agradeço a todo mundo aí e já volto. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo que também ficou longo. Eu comecei a dar uma certa introdução ao assunto do surgimento da história da igreja, porque se eu for entrar em detalhes, esse vídeo teria 3, 4 horas. Então, se você quer futuramente que eu fale mais, me aprofundando da doutrina mórmon, tanto das vestimentas, costumes, o que deve ou não deve fazer, sobre o templo, sobre a capela, sobre a história em si, tanto de Joseph Smith, da igreja, dos presidentes que tiveram na igreja, converse comigo, fale, dê um feedback seu, que assim eu me empolgo e começo e continuo gravando os vídeos, que é algo muito importante para mim, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa que gosta de falar e me expressar e ensinar, e se eu fico sem fazer isso, eu me sinto uma pessoa incompleta. Então, eu tenho prazer em falar, em explicar e contextualizar todas as coisas para vocês. Mas essa aqui foi a primeira carta de entrada para esse assunto de como surgiu a igreja, a visão do profeta e um pouco da ironia e da manipulação que acontece, infelizmente, e que muita pessoa não abre o olho para ver. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo e até o próximo vídeo.